Meu nome é Caio Gabriel, eu faço parte do curso de Química de Bacharel e essa é a minha atividade sobre bioquímica, falando sobre biomoléculas. Eu separei em tópicos para ficar mais fácil de entender sobre o que são, a sua importância, estrutura básica, nomenclatura, função, principais características e principais reações. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre o que seriam as biomoléculas. Nada mais que compostos, compostos químicos de células de todos os seres vivos, incluindo a gente, né? Tendo nessas moléculas carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio principalmente, né? Digamos que seria como se fosse um esqueleto de carbono, e através desse esqueleto de carbono que a gente tem ligações duplas, triplas, cadeias, né? E é isso que faz a composição delas serem as biomoléculas, sendo de proteínas, carboidratos, dentre outros. Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouco da importância. No caso, seriam 4 grupos de biomoléculas: proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. As proteínas têm, em geral, né, todas as biomoléculas têm uma molécula de proteína. Elas são um pouco mais complexas, mas ela é constituinte das principais de todas as células. Os lipídios são componentes de membranas e isolantes térmicos. Os carboidratos são fonte de energia em geral e fazem com que a gente tenha um estoque de energia no nosso corpo. E os ácidos nucleicos são subunidades de monossacarídeos. Aqui seria um pouco da estrutura, para poder entender melhor. E você consegue entender a questão quando fala do esqueleto. Né? Realmente parece como se fosse uma coluna de carbono com várias ligações. As estruturas básicas das biomoléculas se baseiam em seus grupos funcionais. No caso dos hidrocarbonetos, a gente tem ligações com hidrogênio. No caso da carboxila, seria ligações com hidrogênio. Aminas e amidas, a gente tem ligação com hidrogênio. Dentre outros, como enxofre e fósforo, a gente também tem essas ligações. Aqui no caso seria um exemplo, a gente vê bastante disso nas aulas de química em geral, principalmente carboxila e hidrocarbonetos, que são os mais fáceis de entender, né, das ramificações, ligação dupla OH, mas em geral seria isso. No caso das suas nomenclaturas das biomoléculas, a gente pode enxergar a proteína quando a gente vê uma carboxila de COH e um amino ligado a um único carbono. No caso, a gente coloca esse carbono sendo denominado como alfa. Nos carboidratos, a gente tem a nomenclatura dos ósis. Quando a gente tem uma aldose, a gente usa aldo e quando a gente tem uma cetona, a gente usa ceto, de começo. Depois nós coloca o infixo do número de carbonos que tem e no final a gente adiciona ose. Um exemplo seria autotriose. No caso dos ácidos nucleicos, a gente pode se basear porque eles têm a base tanto de purinas e pirimidinas, mas aí também tem a questão do ácido nucleico em geral, que seria o RNA ou o DNA. No caso do lipídio, a gente se baseia na carboxila do primeiro carbono, e depois a gente adiciona o número de carbonos que tem na cadeia, tendo ligações simples ou dupla ou tripla, a gente tem que colocar o número e o local que ela se encontra. No caso das funções das biomoléculas, as proteínas têm mais a questão da parte imunológica e transmissão de impulso nervoso, que seriam os comandos que a gente dá ao nosso corpo. Os lipídios têm a questão de fornecer energia, mas o foco dele é mais em tecido. Os carboidratos são a fonte de energia em geral, contando que eles fazem o estoque de energia que a gente tem no nosso corpo. E os ácidos nucleicos seriam mais na parte de transmitir, decodificar o sinal que a gente recebe no nosso sistema nervoso para poder efetuar certos comandos do nosso corpo. Partindo para o próximo slide, as principais características que a gente pode encontrar nas proteínas. Elas têm muitas funções e principalmente são compostas por porções menores, que seriam no caso os aminoácidos, que a gente fala. Os lipídios são insolúveis em águas, os carboidratos são disponíveis distribuídos nos casos em muitos alimentos, contando que a gente obviamente consome os alimentos, a gente pega uma boa parte de energia deles. E no caso dos ácidos nucleicos, eles têm a base nitrogenadas e também entra a questão do DNA e o RNA. As principais reações que a gente encontra nos ácidos nucleicos envolvem a ligação de nucleotídeos, formando cadeias de ácidos nucleicos. Os lipídios têm a reação de oxidação, as proteínas podem sofrer degradação e catabolismo, e os carboidratos têm várias, mas principalmente as que envolvem mais a glicose, como a glicoliose, a glicogenoliose, dentre outros. E por fim, essa foi a apresentação do meu trabalho.